Olá, meus irmãos, a graça e a paz, um bom dia para você. Eu tô aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus colocou no meu coração durante esses dias e eu gostaria de pedir aqui, já orando junto com você antes de manifestar o que eu vou falar com vocês, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra nos nossos corações, amém? Eu estava pensando um pouquinho, lembrando um pouquinho de algumas coisas que trazem norte e sentido para a minha vida. Algumas portas que eu abro e eu revisito, em especial no meu espírito, na minha mente e nos meus sentimentos. E eu não sei se assim como eu, você já se fez alguma vez a pergunta: quem é você? Se você já se fez essa pergunta, eu quero que você caminhe comigo por aquilo que eu quero compartilhar com você hoje. E eu achei interessante uma pergunta que eu vi, que diz assim: com quanta perfeição artificial você se comparou no dia de hoje? Com quanta perfeição artificial você se comparou nos dias de hoje? E essa pergunta me fez pensar um pouquinho na realidade que vivemos hoje, onde a aparência é tão importante, onde tudo gira em torno de uma aparência perfeita, da família perfeita, de tudo tão perfeito. E esses registros mentais que me garantem acessar quem eu sou, me fizeram lembrar de um período na minha vida onde eu dei aula por muitos anos no colégio presbiteriano. E ali, que é uma escola cristã, nós tínhamos o planejamento, e dentro do nosso planejamento anual, eu falei muitas vezes, durante muitos anos, sobre a vida de Davi. E foi pensando nesse versículo que faz e fez referência a toda a reflexão que eu quero trazer para você hoje, que está em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, que eu quero ler com você nesse momento para a gente continuar a partir daí. E diz o seguinte: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Todos nós sabemos o momento onde o profeta Samuel foi ungir a Davi como rei, e ele estava esperando encontrar nos seus irmãos, que foram aparecendo e surgindo antes de Davi, o rei que seria o sucessor de Saul. Ele olhava a aparência daqueles jovens, deviam ser muito altos e bonitos, a referência do texto diz isso, e ele achava que eles tinham a aparência de um rei. E naquele momento apareceu um rapaz ruivo e menor do que os irmãos, vestindo roupas de pastor de ovelhas, a quem Deus havia escolhido para ser rei sobre Israel, para ser o sucessor de Saul. Toda vez que eu lembro desse texto e penso nessa história, eu lembro de um amigo do meu filho. O meu filho tem um amigo há muitos anos, foi padrinho de casamento dele inclusive, chamado Lucas. E o Lucas, quem olha pra ele, diz que ele não saiu nem do colegial, ele tem uma aparência, né, de um jovenzinho muito novo. Ninguém diz que ele é um engenheiro, que ele é um criador de uma tecnologia de mapeamento para construção civil e pagodeiro. O mais engraçado é olhar pra ele, ele não tem a menor expressão de que ele é pagodeiro. A aparência dele não mostra isso. E a aparência é uma coisa que hoje tem muita importância, né? A aparência, eita palavra cheia de vida, né? Pra tanta gente. Pra isso existem os filtros no Instagram. A gente brinca com os filtros no Instagram. Olha, podia ter um nariz assim, olha, podia ter esse olho azul aqui. Olha, eu ia ficar bem aqui, olha. E assim vamos, caminhando por uma aparência, e eu tô falando do externo. Mas, irmãos, existe aparência também em muito que habita dentro de nós. E é sobre isso que eu quero dizer, porque Deus, ele vê e sonda o nosso coração. Deus conhece o meu e o seu coração. E essa necessidade diabólica de afirmação, da necessidade diabólica que as pessoas têm de aparentarem, parecerem, terem uma aparência, é algo que tem varrido para baixo da vida de muita gente a sujeira que habita o coração, o nosso coração, o seu coração. Não habita? Nós colocamos na nossa casa um tapete bonito e muitas vezes
Essa pergunta, quem sou eu, não faz parte dos nossos dias e nós estamos varrendo para baixo desse tapete a sujeira, porque nós estamos vivendo de aparência. Deus não tem isso para nós, irmãos. Deus vem para limpar a sujeira das nossas vidas. E quando Deus vem para limpar a sujeira das nossas vidas, Ele levanta o tapete. E Ele começa a varrer essa sujeira. E Ele começa a limpar as coisas que não deveriam habitar os nossos corações. Sabe por quê? Porque o ser humano tem uma tendência de mostrar aquilo que não é. Tem uma tendência de sorrir. Tem uma tendência de mostrar aquilo que não é. Você não basta ver o que aconteceu com o ministro da Educação, né, irmãos? Que decepção a nossa, né? Acharmos que aquele homem era profundamente capacitado e o currículo dele era fake. Tá cheio de currículo fake. Tá cheio de aparência fake. Tá cheio de gente que depois que se descobre a verdade cai no descrédito. E para alguns isso é colocado a credibilidade em xeque. Xeque-mate em alguns momentos. Sabe, irmãos, quando nós jogamos para baixo do bonito tapete a sujeira, nós não estamos permitindo que Deus, que tem o maior interesse no meu e no seu coração, e que nós sigamos a verdade, nós sejamos limpos. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem esse interesse. Não fosse assim, Ele não teria falado tantas vezes sobre fariseus. Ele quer limpar, irmãos. Ele quer que tudo seja por Ele, por meio dEle, para Ele, como ouvimos a ministração do Gabriel. Ele quer gerar em nós adoração genuína, como ouvimos essa semana na ministração da Carol. Ele quer que nós entendamos e nós não ignoremos a verdade, aceitando assim a mentira, como ouvimos lindamente o Vinícius trazendo essa reflexão aos nossos corações. Ele quer que nós entendamos que existe bondade e misericórdia para nós todos os dias. E isso está sendo espalhado pelo próprio Deus sobre as nossas vidas. Deus nos quer limpos de dentro para fora. Deus quer que nós vivamos longe da aparência, porque a aparência não faz parte dos princípios de Deus. Irmãos, e eu quero conversar com você e eu quero avaliar 3 características que eu entendo que devemos olhar e observar para detectarmos quem somos nós. E a primeira é a verdade. Sabe o ditado, aquele ditado que fala assim, um dia a casa cai, um dia chega a conta? Aquele casal que você fala assim, nossa, eles eram tão fofos, como que isso aconteceu? Nossa, como que foi que aconteceu isso? Aqueles sustos que a gente tem de repente, que de repente a gente fala, pois é, meu Deus. Então, essa verdade que falta muitas vezes é aquilo que Deus quer que nós vivamos, porque nós somos o que somos pela graça de Deus. Ele quer que nós coloquemos o cinto da verdade, que é a sua palavra, e por ela nós caminhemos. Irmãos, existe uma segunda coisa importante para nós nos avaliarmos. Simplicidade. E eu comparo a simplicidade com a vida de um cachorrinho. Sabe a vida de um cachorrinho? Um cachorrinho tem um dono, ele é cuidado, ele é alimentado, ele tem um teto, ele recebe carinho, ele é amado e ele é grato. Ele é grato. A gente devia ser como cachorrinhos diante de Deus, que é o nosso dono, que é aquele que cuida de nós, que é aquele que tem interesse que nas nossas vidas habite a simplicidade. Já viu gente que cava elogio? Gente que dá um jeito de cavar elogio? Gente que quer um pedacinho da glória de Deus para si? Eu louvo a Deus pelo ambiente onde eu fui criado, irmãos. Sabe por quê? Minha mãe tinha medo de elogio. Então ela não elogiava não. E quando alguém elogiava, falava assim, olha, dá glória logo para Deus, para que você não fique com o seu coração ensoberbecido. E assim, nós fomos sendo criados sem muitos elogios, mas entendendo que essa simplicidade devia habitar os nossos corações, porque tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. É pura graça, pura misericórdia, pura bondade de Deus. A gente devia agir como um cachorrinho. Ser simples, agradecidos. E o no agradecidos é a terceira coisa que eu acho que a gente deve perguntar. Quem sou eu? Eu tenho gratidão?
Já viu como as pessoas reclamam? Como essa vida de aparência traz para dentro dos corações das pessoas uma insatisfação. Você fica insatisfeito com a sua casa, você fica insatisfeito com o seu trabalho, você fica insatisfeito com o seu marido, você fica insatisfeito com seus filhos, porque esse mundo perfeito que vai sendo propagado, você fica insatisfeito com o seu cabelo, com o seu corpo, com a sua vida. E essa insatisfação nos tira do lugar principal onde nós devemos estar, que é sendo gratos a Deus. E tem um texto que me chama a atenção em Colossenses 3:23, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, não como aos homens, mas como ao Senhor. Deus quer nos dar um coração limpo. E a gente precisa ter essa verdade, a gente precisa ter essa simplicidade e essa gratidão. Sabe aquela gratidão que leva para longe da nossa vida a murmuração? Você tem louça para lavar? Então você tem louça para lavar porque você comeu. Tem roupa suja? Então porque você tem o que vestir. Tua casa sujou? Porque você tem onde morar. Teus filhos fizeram aquela zona, aquela bagunça porque estão com saúde. E a gratidão faz a gente enxergar o Deus, dono de tudo, que está fazendo isso na nossa vida. Você está com muito trabalho porque você está empregado. Sabe, irmãos, esse coração que está livre dessa perfeição artificial, que é o que Deus deseja para nós. É o que Deus quer de nós, porque qualquer pessoa pode ser enganada por algum tempo, por uma aparência, mas não por um coração verdadeiro. E eu deixo por último o versículo que salta ao meu coração, que está no Salmo 51:10, que diz que a gente deve orar dessa maneira também, e o salmista diz assim: cria em mim, Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. É esse coração limpo, é essa falta da necessidade de aparência, essa vida de verdade, essa simplicidade, essa gratidão no nosso coração. É esse coração reto diante de Deus que Deus quer gerar em nós. Que Deus nos abençoe, que a nossa vida seja livre das aparências e que nós sejamos de dentro para fora quem Deus deseja. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o Filho.